Alô? Hagamos uma oração mais ao Senhor. Amém. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti por todo, Senhor, por todas as coisas. Nos colocamos nas Tuas mãos, porque sabemos que precisamos de Ti. Queremos agradar-te e sabemos que não podemos Te agradar em nós mesmos. Só na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor. Rogamos, querido Pai, que o Senhor possa passar como passaste pelas casas dos israelitas que estavam debaixo do sangue do Cordeiro. O Senhor falou: verei o sangue e passarei de vós. Que o Senhor possa passar por cima de tudo que nós somos em nós mesmos, de todas as nossas insuficiências. Nunca poderíamos estar diante de Ti baseados noutra coisa que somente no sangue do Teu Filho. E somente poderíamos Te servir com a ajuda do Teu Santo Espírito. Por isso entregamos toda a nossa insuficiência a Si e também colocamos nas Tuas mãos, Senhor, a fé que nos deste. E Te agradecemos, Senhor, por ter nos conservado a vida até aqui. E Te pedimos, Senhor, que possamos avançar na Tua presença, considerando a Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos ensine, nos corrija, nos cubra, nos ajude. Confiamos em Ti, concede abrir nossos espíritos e corações a Ti, para não estar diante dos homens, sino diante da Tua preciosa graça. E ajuda-nos naquilo que de Ti, da Tua palavra, queremos compartilhar. Desejamos um conhecimento espiritual melhor. Estamos abertos a Teu socorro. E graças, Senhor, por esta preciosa oportunidade, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estivemos começando a comentar aquele primeiro verso, aquela primeira palavra do verso 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, porque nos anteriores dias nesta região temos estado compartilhando com os irmãos alguns aspectos da Trindade, enquanto o que tem a ver com o ser de Deus, especialmente aquele aspecto essencial, ainda que vimos aspecto da pessoa, mas o relativo principalmente à Trindade essencial, ainda que se mencionou o aspecto econômico. Agora, sabemos que temos que passar desse primeiro chamado mistério de Deus, Cristo, aquele segundo que as Escrituras chamam um mistério da vontade divina. O mistério de Deus está coberto pela chamada teologia propriamente dita, que é acerca de Deus, do ser de Deus principalmente. E agora passaríamos a esse segundo capítulo da divina teleologia. Já não é a palavra teologia de Teos e Logos, sino teleologia de Telos e Logos. O telos é aquele objetivo, aquele propósito eterno que Deus se colocou a si mesmo, ainda que para conosco, como um objetivo. Então esse é um telos, um objetivo, uma causa final. Então pertence, digamos, a essa matéria da divina teleologia. Amém?
depois de ver o ser de Deus, então vemos o querer de Deus. O aspecto da teologia propriamente dita e o aspecto da teleologia, do querer de Deus, do propósito eterno do Senhor. E por causa disso, depois de haver dedicado alguns capítulos à primeira parte em relação ao ser de Deus, começamos a iniciar uma consideração sobre o querer de Deus, e especialmente no que tem a ver conosco. E tínhamos chegado lá, se vocês lembram, ao capítulo 1 de Gênesis, e nos tínhamos encontrado com uma letra, a letra Vau, que aqui em Ferreira de Almeida é traduzida também, em Reina e Valera é traduzida então, e tem ainda outras traduções possíveis. E por isso o nosso tema foi antes da Vau, em Gênesis 1:26. Vamos dizer, chegamos ao verso, também disse Deus, façamos o homem. Mas vocês sabem, antes de Deus começar a fazer, entre o ser de Deus e o fazer de Deus, está o querer de Deus. Entre o ser de Deus e o fazer de Deus está o espaço do querer de Deus, do propósito de Deus consigo mesmo, com seu filho e então também com a criação que ele criou. E de maneira especial com os homens que decidiu criar a sua imagem e a sua semelhança. Então esse espaço que fica, vamos dizer, um espaço conceptual, que fica entre o ser de Deus e o fazer de Deus, está esse espaço conceptual do querer de Deus. O propósito eterno de Deus, o amor eterno de Deus, já não somente para com seu Filho, sino para com as criaturas que Ele criou com seu Filho, em seu Filho e para seu Filho. Esse amor de Deus se estende da Trindade ao redor dela, não? Como um arco-íris, não? Como uma dispensação de Deus. E o amor de Deus então passa a ser exercido em relação às suas criaturas também. E nesse amor existe um objetivo sublime para as suas criaturas, entre elas fundamentalmente o homem. O homem. Então, nesse capítulo estamos. Por isso falamos antes da Vau de Gênesis 1:26. Iniciamos ontem isso. Esse é o ponto no qual estamos. Essa Vau, esta palavra, também disse Deus. Mas ele disse isso porque já tinha esse objetivo no seu coração. Então, o fato que Deus tem um querer conforme a qualidade do seu ser, não é qualquer querer, o beneplácito de Deus que ele se propôs, aquilo que praze a Deus, é de uma suprema qualidade e qualidade. Então, por isso, nosso chamamento é chamado supremo chamamento. Ninguém foi chamado para um chamamento tão alto como o chamamento que Deus tem para seu Filho com sua igreja. Se não fosse em relação com seu Filho, não seria supremo, mas Deus nos chamou com chamamento supremo por nos unir intimamente a seu Filho, e que Deus queira viver tão intimamente unido a nós, havendo tantas outras criaturas e outras mais poderosas que nós, como aqueles 24 anciãos, como aqueles serafines e querubines, e principados e potestades celestiais, governadores, mas nenhum deles foi chamado a tão alto honor como o homem. Só do homem Deus disse, façamos o homem a nossa imagem.
É como se continuasse aquele contraste de Hebreus capítulo 1, quando o Espírito Santo, através do escritor de Hebreus, possivelmente Lucas, começa a dizer como falou o Pai acerca do Filho e como falou acerca dos anjos, fazendo uma comparação entre o que falou do Filho e o que falou dos anjos. E agora essa continuidade do contraste também aparece agora em relação com a igreja, como em outro lugar da palavra disse, porque não chamou aos anjos para esse propósito, não? E não deu para eles o século vindouro, senão a semente de Abraão, que é Cristo, no qual somos membros de seu corpo. Amém? Então, esse contraste agora também continua, o contraste do destino dos anjos e do destino dos homens em Cristo. É uma diferença imensa. E esse destino já começa a ser aqui expressado. Mas quando Deus disse façamos, quando Ele toma essa decisão na base do seu ser, da sua excelência e do seu beneplácito, e seu querer, esse propósito, e para fazer esse propósito, Ele exerce esse amor eterno, e Ele exerce a sua omnisciência, seu conhecimento antecipado, ou presciência, e na base dessa presciência, então, Ele faz eleições em Cristo, e na base dessas eleições, Ele ordena todas as coisas para o bem e o benefício daqueles que são chamados conforme a seu propósito, que são aqueles mesmos que amam a Deus em Cristo. Amém? Então, todos esses capítulos de amor eterno, presciência, conhecimento antecipado, eleição, ordenação e outras coisas que decorrem delas, que vêm depois delas, que são implicadas e consequência delas, pertencem a esse capítulo antes da Val. A esse capítulo entre o ser e o querer e o fazer de Deus. É o querer de Deus. Então, estamos nisso. Estamos nesse ponto. E ontem somente fizemos uma introdução desse aspecto. E esse aspecto tem que ser considerado porque está implicado nessa palavra façamos. Quando Deus disse, o Pai disse, o Filho disse, o Espírito disse, as três pessoas da Trindade dizem, façamos. Então aí estamos vendo esse propósito. Estamos vendo essa decisão de Deus. É um propósito decidido a ser cumprido. E é um decreto de Deus para consigo mesmo. Porque Ele falou, façamos. Então eles, o Pai, o Filho e o Espírito, tomaram a decisão de fazer. E certamente que cada um deles tem uma parte nesse fazer. E estes primeiros capítulos da teleologia pertencem de maneira muito especial, sem excluir ao Filho e ao Espírito, mas pertencem ao Pai enquanto Pai. Ao Pai enquanto Pai, porque o Filho participa do objetivo e do propósito do Pai. E também o Espírito. Mas, no aspecto econômico, podemos colocar ao Pai como primeira pessoa. Não estamos falando primeira no tempo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. A divindade é eterna, o propósito é eterno. Mas falando no econômico, existe uma ordem, como sempre é expressado, não? Na conumeração dentro do mesmo conjunto que fez o próprio Jesus Cristo.
Ide, fazei discípulos, bautizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma conumeração no mesmo conjunto, mas ao mesmo tempo aparece primeiramente o Pai. E de fato, se vamos falar logicamente, temos que colocar primeiro o Pai antes que o Filho. Amém? Porque o Filho é filho do Pai. É unigênito do Pai. E temos que colocar o Espírito Santo no aspecto lógico, não no aspecto divino, eterno. No aspecto de nossa lógica, em terceiro lugar. Porque ele procede do Pai e do Filho. Amém? Mas esse proceder não é para rebaixar a sua divindade, sua adorabilidade, nem nenhuma dessas coisas, senão por causa da nossa lógica, que precisa compreender em ordem certos assuntos. Então, estamos falando este preâmbulo para unir e dar continuidade e localizar a parte de hoje em relação com a seguinte. Então, seguimos nesse capítulo. Poderíamos dizer que continuamos antes da Val de Gênesis 1:26, segunda parte. Ontem, ao fazer menção desses aspectos de presciência divina e de eleição em Cristo, como estão relacionadas com as criaturas de Deus e com o povo de Deus, com o gênero humano, com o homem coletivo, com o lugar de Israel, com o lugar da igreja, o conhecimento antecipado que Deus tem da igreja, o conhecimento antecipado que Deus tem de Israel. Tivemos que entrar nesses assuntos e tivemos que fazer uns certos toques acerca de algumas visões teológicas, onde se fala de o ponto de vista hipercalvinista, ou o ponto de vista arminiano, e dizendo que nós não estamos nem em contra de Calvino, nem em contra de Armínio, mas a favor do Novo Testamento, a favor de Cristo, e nos interessa não levar algum nome de alguma corrente ou de alguma escola, senão o nome cristão. E como tem muitos cristãos e muitos são chamados de cristãos, então, ok, aceitaríamos cristãos bíblicos, não como denominação, sino como identidade. Cristão segundo a Bíblia. Nosso interesse é esse, ser cristão. Não temos interesse em convertir em calvinistas, ou em arminianos, ou em anticalvinistas, ou em anticalvinianos a ninguém, senão somente ser sinceros, examinar a palavra o melhor que entendemos, compartilhar ela com os irmãos, respeitando os irmãos, permitindo os irmãos examinar livremente, e se podem concordar, amém, e se podem discordar, também respeitamos, não estamos impondo nada, somente estamos como os irmãos caminhando juntos, caminhando com os irmãos, examinando na medida que vamos aprendendo e colocando isso ao exame dos irmãos, deixando que seja o próprio Espírito Santo que ensine a cada qual e que seja o próprio Espírito Santo quem ajude ou já seja confirmar ou deixar ainda em molho aí na água, refrescando as coisas. Então, não estamos falando de maneira totalmente dogmática, ainda que pretendemos encontrar e falar a verdade da palavra de Deus, sem fechar a questão, deixando as coisas abertas. Amém? Então, por causa disso, das menções de ontem, é necessário avançar um pouquinho nelas. E porque tem que ver com o caráter de Deus. Tem que ver com o caráter de Deus. E às vezes, quando sobreenfatizamos um aspecto e esquecemos o outro, então podemos apresentar de Deus uma imagem equivocada. E sabemos quem é que está interessado em apresentar de Deus uma imagem distorcida. É o inimigo. Desde o livro de Gênesis, aí no capítulo 3, já aparece o inimigo tratando de
tergiversar a imagem de Deus diante do homem. Como que Deus disse tal coisa, que você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele disse que vai morrer. Não, você não vai morrer, só que ele não quer que vocês sejam como ele, e aquele veneno, aquele síndrome venenoso de Satanás. Começou ele a semear também no coração de Eva, na mente, no sentimento dela, e ela foi enganada, não Adão. Mas Adão pecou, foi desleal a Deus, por amor a ela, ouviu a ela antes que a Deus, e diz em Oséias que ele quebrantou aquele pacto, e pecou gravemente, e someteu ao poder do pecado toda a sua descendência. Já nós nascemos nessa condição caída, terrível, e ao abrir nossos olhos, já estamos nascidos para morrer e vendidos, nascimos escravos, nascimos vendidos ao poder do pecado. Mas Deus sabia que isso ia acontecer, e isso também é muito grande, e isso também está aqui nesta Val, antes de Gênesis 1:26. Aquela decisão de Deus, não somente em relação a nós, sino também em relação à situação com o inimigo. E nossa situação entre Deus e o inimigo. Tudo isso está já claramente incluído no verso 26, quando ele decidiu que se contemos, expressamos ele, representamos ele, em seu nome dominaríamos. Esse domínio seria donde outros que se rebelaram estão dominando. Portanto, nosso aparecimento na cena já é no meio da guerra. Nascimos no meio da guerra e nascimos também para guerrear. Mas fomos criados no Filho, perdoados e resgatados no Filho, o qual o Filho é feira do reino de Deus. Então Deus nos criou no Filho e também nos resgatou no Filho, colocando-nos no Filho dentro da esfera do seu reino. Se nós estamos no Filho e o Filho está em nós, então estamos dentro da esfera do seu reino. Amém? Glória a Deus. Então, gostaria, para passar a ir adiantando o que está implicado acá, que é necessário compreender essas coisas que se manifestam depois, mas que acontecem em Deus antes da criação e que pertencem a esse querer de Deus em relação a nós e também ao inimigo. Muitas coisas. Por que Deus permitiu que houvesse um inimigo? Por que permitiu que o inimigo conseguisse tanto? E ainda assim, ele decidiu fazer algo e disse: façamos isto. E decidiu fazer isso antes da fundação do mundo, mas falou isso quando já havia um inimigo. Não havia um inimigo quando Deus decidiu, mas Deus sabia que haveria inimigo. Então, isto está na palavra de Deus. Tem coisas de Deus que Ele não revela, que Ele guarda para si. Mas tem coisas que Ele revela e que vai revelando na hora certa, porque Ele vai nos incorporando nessa edificação e nessa guerra que existe. E por isso Ele vai nos iluminando e alimentando, para que cumpramos nossa missão na geração que nos corresponde. Porque cada geração tem sua missão. O homem geral e o corpo de Cristo têm uma missão geral, multigeneracional, multissecular, de muitos séculos. Mas nós pertencemos a um século especial, vamos dizer o século XXI.
Amém? E cada eon, cada período, cada tempo tem sua função na sucessão dos tempos. Amém? Então, nós não temos que estar atrasados. Como não podemos nos adiantar, mas podemos nos atrasar. Então, o melhor é não nos atrasar, sino acompanhar ao Senhor. Amém? Acompanhar seu Espírito e acompanhar a hora dele. Para esta hora estás tu aí, falou Mardoqueu para Esther. E do filho se falou que ainda não havia chegado sua hora. Mas também se falou quando chegou sua hora. Então, cada um de nós, e também não só como indivíduos, sino como corpo, e como parte do corpo, temos uma hora. E nós estamos numa hora. E temos que fazer algo com Deus nesta hora. E Deus é que tem que também fazer algo, porque Ele faz, façamos. Então, Ele, o Deus Trino, tem que fazer algo em nossa hora. Já fez algo na hora de outros, mas agora Deus tem nas suas mãos nossa hora. Então, nós estamos na hora de agora, do façamos de Deus. Então, vamos lá em Romanos, Epístola de Paulo Romanos. Existem algumas coisas profundas que certamente é muito compreensível que sejam mal entendidas e que tenha havido discussões e até dissensões. Neste respeito, é como um parto que a igreja tem que sofrer para dar à luz a formação de Cristo nela. E por isso não estamos para criticar ninguém, nem quando fazemos essas menções de tal grupo, tal coisa, e por certos nomes, nossa intenção não é revalhar ninguém. Nós não poderíamos estar neste século XXI sem estar nos ombros daqueles irmãos que estiveram chorando no século XVI e em outros séculos. Amém? Nós somos devedores a todos eles. Não pretendemos nem nos comparar com eles. Mas tampouco podemos nos fazer ignorantes de nossa hora e de nosso lugar pela misericórdia e graça de Deus. Nos capítulos 9, 10 e 11 aparece algo que não vou chamar parênteses, porque é parte da economia divina. Toda esta epístola aos Romanos, desde o princípio, é chamada por Paulo o Evangelho de Deus. É chamada por Paulo o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. E, somente resumindo algo que quizá em outros contextos pode-se estudar melhor, e também já pode-se revisar, algumas coisas já compartilhadas. A Epístola aos Romanos, que nos apresenta o Evangelho de Deus, é análoga à edificação da casa de Deus. E se você vê as primeiras coisas de que nos fala Romanos, se correspondem com as primeiras coisas que encontramos na casa de Deus, no átrio. Allí, no tabernáculo, no átrio existia aquela bacia ou lavacro de bronze, feito com os espelhos de bronze das mulheres de Israel, que tinham água e os sacerdotes podiam olhar para si mesmos e se ver a si mesmos nesses espelhos do lavacro e poder-se lavar, não? Para poder chegar ao altar. E aí no Evangelho nós vemos que o Senhor primeiramente Ele fala quando Ele começa a pregar e depois quando ressuscita e manda seus apóstolos pregar, Ele diz que preguem e Ele pregava o arrependimento para com Deus e a fé em Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém?
E aí vemos a Jesus falando isso quando ia pelas sinagogas. Assim resume Marcos, assim resume Mateus, essas ideias centrais do ministério inicial do Senhor Jesus Cristo, e também quando Ele ressuscita e envia os apóstolos, manda eles pregar a todas as nações o arrependimento e o perdão de pecados em Jerusalém. E quando se levanta Pedro no dia de Pentecostes, a primeira coisa que ele faz é: arrepentei-vos e seja bautizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Amém? E aí vemos aquela base de bronze e aquele altar de bronze, aquele altar no qual se sacrificavam os cordeiros. Então aí vamos vendo a correspondência na ordem do Evangelho. Assim que quando chegamos em Romanos, abrimos o primeiro capítulo e nos encontramos com aquela básia, com aquele lavacro de bronze, mostrando que ninguém tem excusa, mostrando que o homem é culpado. Esse aqui é capítulo 1, capítulo 2, que também fala o próprio povo judeu, que não são os gentios, e aí os que não conhecem a Bíblia, senão os próprios judeus que conhecem e que ensinam a lei, eles também são culpados. E no capítulo 3 vem essa conclusão: não há nenhum que não seja pecador. Todos somos culpados. Aí estamos vendo o átrio, aí estamos vendo o lavacro, aí estamos vendo o espelho que nos conduz ao arrependimento, ou seja, o trabalho inicial do Espírito com o mundo, de convencer o mundo de pecado, de justiça e de juízo, mas também nos levar, nos conceder o arrependimento e a fé. Nos conceder chegar pela graça a Cristo e começar a conhecer a Cristo e ser perdoados por Cristo, ser crucificados com Ele, amém? E também nascer de novo, ressuscitar, e aquela vida depois continua no lugar santo. E no lugar santo já vemos em Romanos, que no capítulo 4, que ainda é o altar de bronze, o primeiro dos sacrifícios é o holocausto, e depois vem os sacrifícios pelos pecados, pelas transgressões, depois vem o sacrifício pelo pecado em singular, como em Levítico, quando você começa a ler as classes de sacrifícios, você vê nos primeiros 6 capítulos que apresenta diferentes aspectos do sacrifício de Cristo. E o primeiro que apresenta é o holocausto. E o holocausto tem a ver com o primeiro objetivo de Cristo para com seu Pai. O holocausto era aquele sacrifício totalmente queimado, que o próprio sacerdote não comia nada dele, somente o próprio Deus cheirava aquele sacrifício. Esse era o sacrifício holocausto. E assim também Cristo morreu para satisfazer o coração do seu Pai, para que a sua glória, que havia sido ofendida, a sua santidade, que havia sido ofendida, sua justiça, que havia sido profanada, fosse satisfeita. Por isso o Filho tinha que morrer para satisfazer a justiça de Deus. Porque se ele perdonasse sem sangue, pois haveria misericórdia, mas não haveria justiça. Mas posto que um inocente, que foi provado em tudo, um representante nosso, viveu sem mácula, sem ruga, que ele confessou sua vida privada, ele disse: este é meu filho amado. Quando saiu da vida privada para ser batizado, assumindo nossa condição, ele morreria por nós, por isso foi batizado. E ainda o Pai, no próprio batismo dele, que era para perdão
de pecados para arrependimento. Que disse aí? Este é meu filho amado, no qual tenho contentamento. Quando o próprio filho estava agindo como se fosse pecador, sem ser pecador, o pai mostrou que esse filho não era pecador, que era agradável aos seus olhos. E depois, já quando chegou a hora de ir, já depois do ministério público, já quando acabava e levou os seus àquele Monte Tabor da transfiguração, e já poderia ir para a glória, mas Moisés e Elias falaram com ele que era necessário ir a Jerusalém, e ele sabia isso também, conversaram disso. E os apóstolos testemunhas ouviram a conversa. Ou seja, que o pai 2 vezes deu testemunho da vida privada, oculta, e do ministério público de Jesus, e o pai fez confissão pública diante dos homens, ante testemunhas, de que Jesus é seu filho amado, no qual ele tem contentamento. Então a sua morte foi uma morte expiatória. E já essa palavra expiação já tinha a ver conosco. Porque uma coisa é o holocausto, que é para satisfazer o coração de Deus, a necessidade de Deus de continuar para sempre sendo santo e justo. E justo que seja glorificado. E isso fez esse aspecto da morte de Cristo por nossos pecados. Morreu também para glorificar seu Pai. E então, sim, também expiação pelos nossos pecados. E também para crucificar-nos a nós e nosso velho homem com ele. Crucificar o velho homem e o pecador com seu filho. Crucificar o mundo com seu filho. Crucificar as coisas velhas. Crucificar toda coisa ruim que foi introduzida. Toda divisão, toda separação. Muitas coisas foram feitas na cruz e que vale a pena, os que amamos o Evangelho de Deus, entrar nelas, desfrutar elas, possuir elas como uma possessão espiritual verdadeira, comprovada, que essa é a intenção de Deus. E depois, então, ele ressuscitou, ascendeu, entrou no lugar santíssimo nos céus, e aquele sangue foi aspergida no propiciatório da arca no céu, e o Espírito então foi derramado na terra. E você vê que no capítulo 4 já se fala da oferta pelas transgressões, desse aspecto da cruz. E no capítulo 5 já se faz a traslação do tratamento de nossos pecados e do tratamento de nosso pecado, que é diferente. Nossos pecados é o que nós temos feito mal, mas nosso pecado é nossa condição natural pecaminosa, o velho homem. E aí no capítulo 6 se trata disso. No capítulo 5, agora se fala da oferta pelo pecado. Se fala da distinção de estar em Adão e de estar em Cristo. E no capítulo 6 se fala da crucifixão juntamente com Cristo. E no capítulo 7 se trata da lei do pecado e da morte na carne. E como esse fato definitivo de Cristo vencer a carne é algo que temos no Espírito. Heredamos no Espírito, mas não heredamos ainda em nossa carne, sino até o dia da ressurreição. E por isso, entre o capítulo 6 e 8 de Romanos, está o capítulo 7, que fala da lei do pecado e da morte, para poder falar da lei do Espírito de vida em Cristo, lá no capítulo 8, capítulo de ressurreição, que é o lugar santíssimo do santuário de Deus, o tabernáculo, o templo de Deus. Aí vemos como se corresponde o tabernáculo e o ministério
tipológico do tabernáculo, do sacerdócio no tabernáculo, com Romanos. Mas você vê que havia um átrio, um lugar santo e um lugar santíssimo, e há lá o trono onde flui o rio do Espírito, está no capítulo 8. Mas a casa também tem que estar edificada ao redor dessa parte íntima. Então a casa começa a ser descrita no capítulo 9, não no capítulo 12. Sim, é no capítulo 12 onde aparece a igreja. É no capítulo 12 onde aparece o corpo e as funções do corpo. E nos capítulos finais você vê a vida prática do corpo de Cristo, ainda nas saudações finais de Paulo aos Romanos. Você vê as tábuas edificadas como tabernáculo, ou vamos dizer, você vê o edifício e você vê também aquelas câmaras ao redor do santuário. Mas não podemos passar do capítulo 8 ao capítulo 12, sem passar pelo capítulo 9, 10 e 11, que não é um parênteses. Capítulo 9, 10 e 11 servem de base para a casa, porque todo o preparo da casa vem desde o Antigo Testamento, vem desde Israel. Então não podemos chegar a compreender bem o assunto da igreja sem compreender o assunto de Israel, porque Deus começou a diretar a igreja com Israel. E como ontem lembrávamos, trabalhou com Israel em função da igreja. Quando falou para Abraão, disse: Abraão, em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aí está a igreja. Né? Aí está a igreja. E quando Deus trabalhou com Israel em função da humanidade inteira, em função das demais nações. E até nos dias que estivemos compartilhando com os irmãos em Búzios, deixamos um capítulo para ver o aspecto do período intertestamentário, onde Deus esteve também muito ativo, ainda que no cânon das escrituras do Antigo Testamento não apareçam livros dessa época. Os fatos de Deus nessa época aparecem prontos quando começa o Novo Testamento. Assim que ainda o período intertestamentário foi necessário para avançar na economia de vida. Amém? Então, sim, agora chegamos ao Novo Testamento, né? Chegamos à história da igreja para ir recebendo e conhecendo a Deus, e então também o querer de Deus. E essas coisas que estão relacionadas com o seu querer, que tem a ver com seu beneplácito, propósito, vontade, conhecimento antecipado, eleição, ordenação, etc. Amém? Então, estes capítulos 9, 10 e 11 de Romanos têm a ver com essa base necessária para compreender melhor a casa de Deus, o resto da casa de Deus. Porque já começou a falar em Romanos desde o átrio e foi passando, e termina com a vida prática da igreja e sua esperança, lá no capítulo 16. Mas note que no Evangelho de Deus está incluído o aspecto de Israel. E agora, por causa do que falamos, do conhecimento antecipado, da eleição, da predestinação e coisas que aparecem aqui nestes capítulos 9, 10 e 11 de maneira muito clara, assim que às vezes, quando se lê superficialmente e isoladamente, podemos ficar enredados numa lama movediça, perigosa. Precisamos nos deter e ler esses capítulos à luz do contexto imediato, mediato e geral.
Então, você, quando começa a estudar esses capítulos, você vai ver que Paulo é fundamentado pelo Espírito Santo para tratar esse assunto em algumas promessas e palavras do próprio Deus, especialmente parte do Cântico de Moisés, passagens dos Salmos, dos profetas, como Isaías, como Oséias, para que possamos compreender melhor esse passo do Antigo ao Novo Testamento e a devida relação dos dois testamentos, a legítima, porque existe uma relação legítima. Já quando estivemos com os irmãos de Macaé estudando uma série de Daniel, não todo Daniel, sino algumas partes cruciais, especialmente em uma ocasião estudamos o capítulo do septenário final, aquele 70º septenário dos 70, da profecia do capítulo 9 de Daniel. E lá nos detivemos com mais tempo e limos integramente tudo o Cântico de Moisés. Os irmãos, oxalá, que não estiveram lá, possam ouvir o áudio ou considerar o vídeo, examinando essas partes, porque hoje não vamos poder ler tudo. Hoje vamos ver outro pedacinho, vamos seguir avançando aos poucos. O que importa é o avanço real no espírito da revelação. Então, vamos aí ao Cântico de Moisés, porque não vamos ver todo o Cântico de Moisés, que está em Números, capítulo 32, não vamos ler como aquela ocasião em Macaé, sino somente algumas partes que já vão antecipando assuntos que viriam. E por isso, para compreender esses assuntos quando cheguem, temos que tê-los começado a compreender quando começaram a ser anunciados. Quando esses assuntos começaram a ser anunciados e foram aparecendo esses anúncios, e o Espírito Santo foi adiantando os assuntos, quando chegaram em Romanos 11, naqueles capítulos 9 a 11, eles já tinham tido todo um avanço. E por isso você precisa ver o início e ver o avanço, para que quando chegue a essa porção de Romanos 9 a 11, onde tem umas frases muito sérias, que se você não coloca no contexto imediato e geral, você pode se enredar. Porque, como diz esse princípio hermenêutico, texto sem contexto é um pretexto. Não cremos que seja a intenção de nenhum irmão errar. Todos erramos, podemos errar. E por isso dizemos, Senhor, eu sou passível de errar. Eu não posso confiar em mim. Tem compaixão de nós. Nos ensina. Não entendo bem este assunto aqui. Me explica, Senhor. E se o Senhor me ensina, eu vou compartilhar com meus irmãos o que o Senhor me ensina, se é a vontade do Senhor. E então ele, às vezes, diz, ok, eu vou ensinar. E começa a ensinar aos pouquinhos. Mas não podemos impor o que temos aprendido, porque temos que seguir aprendendo, e aprendendo na comunhão entre todos. Então, abrimos estas coisas sem impor, porque sabemos que a imposição não pode ser exterior, porque a verdadeira edificação de Deus é por revelação dele. Mas na comunhão sempre entre nós, Deus pode trazer revelação também, na comunhão. Então, vamos lá no capítulo 32, e aí vou ver algumas partes. Vou aproveitar que tenho aqui comigo também em espanhol, porque às vezes estudo em espanhol e marco alguma coisinha ali, é mais fácil encontrar em espanhol. Deuteronômio 32. Não, Deuteronômio. Desculpe se não falei claro. Deuteronômio capítulo 32. Neste Cântico de Moisés, como vimos someramente em Macaé, se vêem especialmente três porções fundamentais.
Na primeira parte deste cântico que Deus deu para Moisés com Josué e que os dois cantaram e ensinaram ao povo, é um cântico profético, onde Deus está mostrando toda a história futura de Israel. Israel aprendeu esse cântico, e esse cântico vai aparecer de novo em Apocalipse. Em Apocalipse, cantando-se de maneira especial no tempo da grande tribulação. E por isso o Senhor está trazendo de novo à tona esse cântico, para que veamos que esse cântico abrangeu toda a história de Israel. Na primeira parte, Deus fala com aquele noivo, com aquela noiva jovem, como Ele tirou de eles da escravidão no Egito, e vem essa primeira cena bonita. Mas depois o povo é infiel a Deus e começa essa dor que Deus sabia que sofreria. E começa a ser provocado a celos por Israel. E Deus começa a falar certas coisas. E então vem a necessidade da disciplina desse povo, para que logo chegasse por fim a última parte, quando essa disciplina termina, quando aquele que feriu agora sara, amém? E então Israel é devolto à sua terra, é remido e se cumpre o propósito de Deus. Mas também a igreja tem um lugar aí, a igreja que viria dos gentios, seria como aquele povo que não era o povo de Israel. E que assim como Israel provocou a celos a Deus com outros deuses, então Deus teve a ciúmes, Deus teve que provocar também a ciúmes a Israel com um povo que não era povo. E esse povo é a igreja, aquelas outras ovelhas de outro redil, que ele trouxe também para formar parte do seu povo. Então, nesse período intermédio das dificuldades, quando Deus começa a disciplinar Israel, Ele disse umas palavras que vão aparecer depois. Se você não tem em conta essas palavras, você vai interpretar em outro contexto, em outro sentido, essas palavras quando apareçam. Né? Então, para evitar isso, tem que começar lendo desde aqui, seguindo as promessas e o contexto em que aparecem as palavras e o contexto de onde as palavras são tomadas por Pablo, quando ele usa elas, do Cântico de Moisés, de Isaías, do Salmo, de Oséias, e coloca aí, especialmente em Romanos 9 a 11. E aí você, quando lê elas, e vá para o seu contexto de onde são tomadas, agora você vai entender melhor. E não vai disturbar o caráter de Deus. Vai manter a soberania de Deus, mas não vai confundir soberania com arbitrariedade. Porque Deus exerce a sua soberania segundo o seu caráter. E às vezes a serpente aproveita um mal entendido para nos desequilibrar e nos distorcer a imagem de Deus, para poder acusar a Deus, semear a confusão, a rebelião e ele usurpar, como sempre quis, o nome de Deus para ele mesmo, a serpente, o diabo. Então precisamos fazer este seguimento com cuidado. Então, já vendo essas distribuições fundamentais desse capítulo, desse Cântico de Moisés, eu vou convidar vocês ao verso 15, Deuteronômio 32, 15. Até aqui, até o 14, vinha falando daqueles tempos bonitos, amém? Como ele trouxe eles como águias com os pintinhos delas sobre suas asas, enfim, e tudo como alimentou ela. Mas chega o verso 15 e diz o seguinte: mas
engordou-se o meu amado, deu coisas, engordando-se, o meu amado deu coisas, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Note toda esta fundamentação do verso 15, que ainda continua. Com deuses estranhos o provocaram a celos, por isso falo também de celos, que ciúmes. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram os demônios. Por isso Paulo fala disso lá em Coríntios, aos Coríntios. Não a Deus, a deuses que não conheceram. Não os deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Os gentios se estremecem de medo diante dos demônios, mas os pais não se estremeceram desses que não eram deuses, porque conheciam o verdadeiro. O verdadeiro nos livra de nos estremecer dos demônios que gostam de nos assustar. Eles sempre querem que temamos, porque o temor é a arma deles para nos controlar e nos paralisar. Mas os que conhecem a Deus não se estremeciam deles. E Ele não quer que nós temamos, se estamos firmes no único Deus verdadeiro. Então diz aqui, olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor, e os desprezou por causa da... Sublinho essa palavra de novo. Por causa da. Algo arbitrário é algo sem causa. Mas quando diz por causa da, e aí nessa palavra por causa da, está resumindo o que vem falando desde o verso 15. E chega aí ao verso 19, segunda parte, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse, olha o que diz aqui Deus, esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, sublinho outra vez, portanto, o verso 9, viu isto por causa da provocação. Você vê essas palavras? Viu isto e disse, esconderei celos o meu rosto, porque, viu a palavra porque, estou sublinhando as palavras. Essas são as palavras que não permitem interpretar o endurecimento parcial de Israel como se fosse uma arbitrariedade de Deus. Nem tampouco aquele outro endurecimento do coração de Faraó análogo ao de Israel. Porque às vezes, quando pensamos num Deus soberano, que disse Paulo que tem misericórdia de quem tem misericórdia e endurece o que endurece. Às vezes pensamos que os endurecimentos de Deus a Faraó, ao próprio diabo, que está expressado no Faraó, e o endurecimento parcial de Israel são arbitrariedades do seu soberano que ninguém pode resistir. Certamente ninguém pode resistir à soberania de Deus. E certamente Ele é soberano, mas exercita sua soberania com justiça,
segundo esse caráter. E essa justiça começa a aparecer aqui nestas palavras. Mas engordando-se meu amado, deu coices, ficou nédio, abandonou o Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação, com deuses estranhos o provocaram a celos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, sino a Renfã. E aquela estrela do Deus Renfã até agora aparece na bandeira de Israel, que usava na magia negra os antigos. E disse mais coisas. Pesqueceste do teu Deus que te deu o ser. Viu isto, o Senhor. E os desprezou por causa da. Há uma causa para Deus decidir enceguecer parcialmente Israel durante um tempo. Não é arbitrariedade de Deus. Visto isto, por causa da provocação, disse, esconderei. E por isso os olhos deles foram enceguecidos. E por isso se fala do endurecimento parcial de Israel, lá naquela passagem do 9 ao 11 de Romanos. Aqui já começa Deus a introduzir o assunto de Romanos, porque Romanos estava previsto no conjunto da revelação completa da Bíblia. Mas para entender Romanos, você tem que ver que Romanos é uma edificação, na hora certa, que está vindo desde muito atrás, incluso deste cântico de Moisés. Então aqui, quando disse Deus, esconderei deles o meu rosto, verei qual será o seu fim, porque, de novo, por causa de, por quê? Por que fala Deus assim? Está mentindo Deus? Não. Está explicando por que encegueceu parcialmente a Israel. Porque são raça de perversidade, filhos em que não há lealdade. A celos me provocaram com aquilo que não é Deus, com os seus ídolos me provocaram na ira. Portanto, vê? Deus faz as coisas com razões, não com arbitrariedade. Eu os provocarei a celos com aquele que não é o povo, com louca nação despertarei a ira. Esta ira que Deus vai despertar, a ira santa. Deus quer despertar a Israel a ira santa, ira contra a sua própria loucura e contra o engano do inimigo. E disse, porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno. E muitos destes que não se arrependeram e que não recebem a Cristo vão para o inferno, para o Seol. Jesus falou, se não credes que eu sou, em vossos pecados morrereis. E sigue falando e disse aqui, consumirá a terra sua mesa, abraçará os fundamentos dos montes, amontoarei males sobre eles, as minhas setas se esgotarei contra eles. Você pensa que o holocausto e os pogroms e tantos sofrimentos, cativeiro, não são estas setas? Será que Israel, que canta isto desde seus inícios, ainda não entende este salmo, este cântico de Moisés? Deus ajudará Israel. Deus terá misericórdia. Aquele que castigou, feriu, sarará também. Devorados pela febre, peste violenta, contra eles enviarei dentes de feras. Ou você acha que Goering, Himmler, todos aqueles
companheiro de Hitler, não eram destas feras? E outros, e a ardente peçonha de serpente do pó, fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto o jovem como a virgem, assim a criança de peito, como o homem encanecido. Mas aqui começa Deus a colocar o freio para passar a terceira cena. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo. Porque não só Israel provocou a Deus, também o inimigo de Israel. Então Deus começou a frear, para que seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, neles não há entendimento. Oxalá fossem sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazer fugir 10.000, se sua rocha los não vendera e o Senhor los não entregara? Porque a rocha deles não é a rocha não é como nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. Que ofensa grande se fez a Deus para falar estes capítulos. Moisés entendia. Seu vinho ardente veneno de répteis, peçonha terrível de víboras, não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertencem, e agora vou sublinhar no mesmo sentido. Palavra vingança e palavra retribuição. Essas palavras têm que estar na mesma lista. Portanto, viu isto. Por causa disto, agora fala vingança. Diz, minha vingança. Não vos vingueis vocês mesmos. Nós somos justos para nos vingar como deve ser. Certamente com retidão, como é Deus. Esta vingança não é pecado. É disciplina, é justa ira de Deus. Mas a palavra é vingança. Não é arbitrariedade. É retribuição, não é arbitrariedade. Vingança e retribuição. E disse mais, a seu tempo, quando resbalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo. Tanto em relação com o próprio povo, como em relação aos inimigos. Ele corrigirá seu povo com justiça e com misericórdia, e também castigará seus inimigos também. E se compadecerá dos seus servos. E como essa terceira cena é preciosa, irmão. Por isso Israel está de novo lá. Quando vir que o seu poder se foi. Imagine-se Deus vindo, não somente os filmes que nós podemos ver do Holocausto, sino o resto que os que negam o Holocausto, negam. Deus viu mais do que nós. Quando vi isto, disse Deus, e muito mais, viu que seu poder se foi, que já não há nem escravo nem livre, então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios deles, bebiam no vinho de suas libações, levante-se ele e vos ajudem, para que haja esconderijo para vosotros. E aí, quando viu Israel que não tinha salvação em si mesmo, então aí começaram a entender. Veja agora que eu sou. Eu somente. E mais nenhum Deus além de mim. Eu mato. Esse é o castigo. E eu faço viver. Essa é a restauração de Israel.
Essa é a readmissão de Israel que fala Romanos 11. Eu firo, essa é a dispersão. E eu saro, é a readmissão. Viu? E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a minha mão aos céus e afirmo pela minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada relucente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários, de novo aqui vingança e retribuição. E retribuirei aos que me odeiam. Ou seja, que aqueles que vão para o inferno, não é por arbitrariedade de Deus, é a retribuição de Deus justa. Deus fazendo conhecer também sua justa ira e santa indignação. O inferno é santa indignação e justa ira. Nós não conhecemos o que Deus conhece. Deus conhece melhor. Ainda no inferno, a gente se encontra com a santidade e justiça de Deus. Muito rápido eles não querem confessar seu nome, mas ele jurou que seria confessado seu nome e dobrados os joelhos ainda debaixo da terra. Agora ouvimos de gente que ainda amaldiçoa, mas essa maldição vai virar confissão. E essa rebelião vai virar dobrar joelhos diante do único Senhor. Então diz aí, sigue falando, embriagarei a minha seta de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos, dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo. Oh, que coisa, como mudou a cena agora. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Pela terra. Hoje está a gente querendo ficar com a terra de Israel. Irmão, se Israel provocou a ira a Deus, quanto mais agora as Nações Unidas estão provocando a ira de Deus. Não sabem o que estão fazendo. Como se não houvesse Deus. Como se Deus não tivesse falado, não tivesse pagado o preço para nos remir, não tivesse inspirado a palavra, seus servos não tivessem dado sua vida para proclamar a palavra de Deus. Mas Deus fará beber sangue os que derramaram o sangue dos seus servos. Porque Deus também é fogo consumidor. É Deus que é fogo consumidor. Ele é cordeiro e ele é leão. Existe a bondade e a severidade de Deus. E nós temos que apresentar o Deus completo, como ele é. Este cântico de Moisés também se cantaria no tempo do fim. Aí está no Apocalipse. Então aí podemos passar algumas passagens de Romanos e vamos nos encontrar estas e outras para compreender estes aspectos que estamos sublinhando nesta parte, para complementar os de ontem e fundamentar o seguinte, se Deus permite. Então voltamos de novo a Romanos, amém? Vamos Romanos, aquela passagem que vai de 9 a 11. Não vamos ver tudo, porque não podemos ver agora neste momento tudo, mas vamos ver algumas partezinhas também. Poderíamos passar para o verso, no capítulo 9 de Romanos, vamos ver pelo menos um verso, no capítulo 9. Esse capítulo tem muitas coisas, mas você precisa ter tudo que Paulo tinha no seu coração, em nossos corações,
e ver de onde ele tirava suas frases e de que eram alusão suas frases e como compreender suas frases sabendo de onde ele tirava elas, de que contexto, para não compreender mal. Amém? Então, com a ajuda do Senhor, vamos no capítulo 9, vamos ler o verso 25 a 29. 9, 25. Venho falando e disse Paulo, Romanos 9, 25 a 29. Assim como também disse em Oséias. Que falou Deus em Oséias? Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. O que significa isto? É a continuidade do cântico de Moisés. Bem? Me provocaram nas céus de Israel, eu também os provocarei com outro povo que não é povo. Um povo que era idólatra, um povo que merecia o juízo, como éramos todos. Amém? Mas agora disse Deus, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ou seja, aqueles que não têm o Deus de Israel, não são Deus, povo dele, mas disse, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Como falou Jesus também, o reino será tirado deste povo de Israel e será dado a outro povo que rinde os frutos dele, que é a igreja tomada dentre os gentios. Isso é dentro do contexto do cântico de Moisés e de Oséias e de Isaías e dos Salmos. Portanto, não um reemplaço total, é uma dispersão e endurecimento parcial com justa causa, que Deus aproveitará para salvar suas outras ovelhas e corrigir Israel, mas como teve misericórdia destas ovelhas que não eram amadas, mas viraram os amados, não que Deus não amava, mas Deus não aceitava a vida de gentio, que era como vida de cachorro. E os gentios eram tratados como cachorros, porque viviam como cachorros. Mas Deus, a igreja, como vimos ontem, conheceu antes da fundação do mundo, mas em Cristo, que morreu pelos pecados mortais da igreja e de Israel. Conheceu a igreja e conheceu também a Israel. Conheceu que no final conseguiria terminar de fazer o que falou, façamos. E isto é a maneira como ele está fazendo as coisas. Amém? Tudo isto, não só uma parte, tudo. Então seguimos lendo aí em Romanos 9, 27 agora. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, o que recebe o Messias. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. A qual é essa palavra? Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos, ou seja, se Yahvé Sabaoth não nos tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Mas a graça de Deus se reservou descendência remanescente. Agora podemos passar o capítulo 10, vamos passar ao capítulo 10, onde isto também aparece citado. Vamos ler desde o verso 19 a 21. Essas passagens, 19 a 21. Essas passagens, vamos ler. Pergunto mais, isso é Paulo, porventura não terá chegado isso, ou seja, as citações que acabou de ler,
da pregação de Cristo e a palavra de Deus pelo mundo? Porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Já Moisés dissera. Onde disse Moisés? No cântico de Moisés. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E agora Isaías complementa isto, porque Deus continuou falando nisso. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Nem sabiam que havia Deus. Ainda que estavam conhecendo alguma coisa através da natureza, mas não chegaram a entender por meio da natureza. Então Deus teve misericórdia também e enviou o Evangelho. E agora disse: revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, disse: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Você vê como Deus abriu os olhos de Paulo para ver aquela continuidade do plano de Deus acontecendo com Israel. E por isso Paulo disse: eu não estou falando nada do que Moisés e os profetas falaram, que seria dessa maneira. Já chegamos no capítulo 11, e ontem limos aquele verso 2, onde se habla do conhecimento antecipado também de Israel. Assim como no capítulo 8 se fala do conhecimento antecipado dos predestinados da igreja. 11:2. Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. E aí sigue falando umas frases, e depois de falar do remanescente, no verso 4, reservei para mim, como aquele exemplo, naquele tempo. Agora tem havido outro tempo, Deus de tempo em tempo tem se reservado esse remanescente, por graça. Agora chegamos no verso 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Mas olha aí, essa palavra que alguns ficam preocupados, mas lembre-se que já isso começou a ser explicado desde o próprio cântico de Moisés. E não coloca um ponto, olha aí que é uma vírgula. Às vezes esse espaço que fica livre faz dar a impressão que parece que é um ponto à parte. Não disse assim: os mais foram endurecidos, ponto à parte. Não, não é assim. O que disse é o seguinte, verso 7 no final: e os mais foram endurecidos, como está escrito. É uma vírgula, não um ponto. Os demais foram endurecidos, como? Como está escrito. Então vamos ver aqui o que está escrito. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, como tinha prometido, por certas múltiples causas no cântico de Moisés. Esconderei deles o meu rosto. Também em Isaías, quando fala: quem irá este povo? Vai, feche os olhos deles e explica por quê. Explica por quê. E isso é análogo também com o endurecimento de Faraó. Os dois endurecimentos são análogos. Então, por quê? Porque Paulo menciona o endurecimento de Faraó e fala do endurecimento de Israel. Por isso são análogos. Né? E diz aqui: os mais foram endurecidos, como está escrito. Como está escrito? Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Você vê que o verso 8 tem aí uma espécie de letrecinha pequena. Você vê essa letra pequena? Que está chamando ao P, a rodapé. 11:8. Veja, vale um rodapé. Isaías 29:10. Você vê aí Isaías 29:10?
Vamos para lá, marque aqui. Vamos pegar o contexto de Isaías 19:10. Vamos lá. Isaías, capítulo 19, para ver de que passagem se estava lembrando Paulo. Qual era a passagem que Paulo lia e que estava no seu coração? Amém? 11:18, Isaías 29:10, perdão, 29:10. Vou começar a ler um verso 6, que é parte do contexto imediato do capítulo. Diz: do Senhor dos Exércitos, ou seja, de Yahvé Sabaoth, vem o castigo. Você vê a palavra castigo? Não é um endurecimento de arbitrariedade de um déspota. Não. A palavra é castigo. Ou seja, que se nós agimos como agiu Israel, podemos ficar cegos. Como a própria Laodiceia virou cega, sendo já igreja. Então diz aqui: do Senhor dos Exércitos, de Yahvé Sabaoth, vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade, chamas devoradoras. E aí continua falando. Então chega o verso 9: estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Quando diz cegai-vos, é que eles com seu pecado se estavam cegando. Então Deus insiste e eles não querem ouvir, estende sua mão e eles resistem. Então Deus deixa eles de insistir no que eles querem. Então cegai-vos. Cegai-vos. Verso 9: cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam combaleando, mas não de bebida forte, porque Yahvé derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou as vossas cabeças, que são os videntes. Toda a visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá o que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que, quando disse os demais foram endurecidos. Por que foram endurecidos? Por arbitrariedade de Deus? Visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa. Já vinha fazendo essa obra. Que coisa séria é a consequência de não ser consequente com a fé, de que seja só nominalismo, religião e não uma búsqueda sincera de Deus. Visto que, então continuarei. Já tinha começado, já tinha anunciado no Cântico de Moisés, já tinha começado. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. Vamos ver qual é esse portento. De maneira que a sabedoria dos seus santos perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Se lembram? Isso quando Deus esconde o rosto de nós, o céu fica fechado e não entendemos. É por ser
somente religiosos, religião nominal, aparência, teatro, nada de coração, nada sincero, nada verdadeiro. Deus não é arbitrário, Deus é justo, mas a ofensa nossa é grande para com Deus. A Odisseia vai fazer vomitar o Senhor, como Israel fez vomitar o Senhor. E disse assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro... com razão fala do oleiro e dos vasos de ira, preparados para a destruição, em Romanos, nessa passagem. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Já vê qual era a passagem que tinha Paulo? Isaías. Ele cita isto de Isaías. Por isso citou aquela frase, naquele contexto. Nesse contexto deve ser interpretado. Então voltamos lá para Romanos, capítulo 11. Agora chegamos no verso 9, porque 8 era de Isaías. Agora disse: e diz Davi, já não somente Isaías, já antes de Isaías tinha falado Isaías. E olha o que diz aí por Davi, Deus: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Punição quer dizer o mesmo que castigo, quer dizer o mesmo que retribuição. Está falando isso no contexto de ficar endurecidos e enseguecidos, como punição. Você vê que também aí continua: escureçam-se-lhe os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre escurvadas as suas costas. Então, irmãos, vamos que essa passagem, versos 9 e 10 de Romanos 11, provém do Salmo 69. Então, vamos marcar aqui, vamos a esse Salmo 69, a ver o contexto mais geral, e você vai ver que é um contexto messiânico. O Salmo 69 é um salmo messiânico, que fala do Messias. E o Messias falou: se não credes que eu sou, em vossos pecados morrereis. E você vê que este salmo de Davi, citado em Romanos 11, é um salmo messiânico. E é por causa da rejeição a Cristo que veio cegueira e mais coisas. Salmo 69, vamos lá, Salmo 69. Quizá não seja necessário ler todo o Salmo para nos dar conta que é um salmo messiânico, mas pelo menos vamos ler algumas passagens. Veja, por exemplo, o verso 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. Se lembra? Associa com Cristo. Vamos no verso, por exemplo, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Não é um salmo messiânico? Era o Espírito de Cristo em Davi gemendo. E sigue: sua mesa, verso 22, aquela que cita Paulo, sua mesa torne-se diante deles em laço,
e a prosperidade na armadilha. Oscureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e faça que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, como aconteceu com Judas, e não haja quem habite as suas tendas, pois, se dá conta? Pois é sustento, pois é razões suficientes, pois persiguen a quem tu feriste e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade e não gozem da tua absolvição, se não credes que eu sou. Em vossos pecados morrereis, diz o Senhor. Que claro, esse é o contexto das palavras de Paulo aqui. Isso é a razão do endurecimento de Israel. Se dá conta? Oxalá entendessem e fossem sábios, disse o Senhor a Israel, e também as nações. Agora, vamos saltar um pouquinho ao verso 25. Já vamos terminar esta parte aqui. Romanos 11, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Ou seja, o mistério de Israel é um dos mistérios de Deus a ser administrados à igreja. E o contexto dele aparece aí em Romanos, entre Cristo e a igreja, o lugar de Israel. Então diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Agora Paulo fala como apóstolo dos gentios, se dirigindo aos gentios, aos romanos. E o romano não era somente da cidade de Roma, essa era a capital de um grande império, do último, aquele que sairiam 10 chifres, e depois um chifrinho pequeno, esse. Para que não sejais presumidos em vós. Se não conhecemos este mistério, presumimos. E qual é essa presunção? A chamada teologia da substituição de Israel pela igreja. Essa é presunção que ele fala aqui. E não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte, ou seja, parcial. Por que só parcial? Porque o remanescente, pela graça, viu. Veio endurecimento, já sabemos por quê, já temos lido isso. A Israel até, já não fala por quê, mas fala até que haja entrado a plenitude dos gentios. Viu isso, irmãos? A Bíblia fala da plenitude de Israel e da plenitude dos gentios. E assim, dice, e assim, é decir, até que haja entrado a plenitude dos gentios. É decir, todos aqueles que estavam conhecidos por Deus para formar parte do povo de Deus, dentre os gentios, para o povo de Deus, quando entra aquela plenitude, quando se complete aquele número, né? Então é a hora de Deus tratar com Israel. Assim, todo o Israel, não fala todo israelita, agora fala como nação, também a nação de Israel, e todas as suas tribos, com exceção no milênio de Dan, que foi idólatra, serão representados em Israel. E o lugar de Dan é ocupado por o segundo filho de José, que é que é Manassés. Porque Efraim foi dado a ídolos e, portanto, também disse Oséias, Efraim é dado a ídolos
deixa-os. Então aparecem as 12 tribos de Israel em lugar de Dan, aparece Manassés. Manassés. Então diz aqui, mas Israel como nação será representada nos 144.000 que recebem Cristo, que tem o nome de Cristo e do seu Pai nas suas frontes. Então disse, e assim todo o Israel será como está escrito, será salvo como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, irmão, vamos parar aí a cita, depois falo outras coisas, e as palavras de reinclusão de Israel, você pode ler no resto do capítulo 11, antes, desde o verso 11 até o verso 24. Amém? E terminamos com isso. Pergunto, 11:11, terminamos esta parte hoje. Porventura tropeçaram, fala de Israel, para que caíssem? De modo nenhum. Não tropeçaram para cair. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Vê? A mente de Paulo, baseado no Cântico de Moisés. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento redundou outra vez, aqui não está implícito, mas fazemos explícito, em riqueza para os gentios, quanto mais a sua, ou seja, já não dos gentios, sino de Israel, a sua plenitude, já a plenitude de Israel e a plenitude dos gentios. Dirijo-me a vosotros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação de meu povo e salvar alguns deles, ainda sendo apóstolo dos gentios. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, isso não é para sempre, é até, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, sino vida dentre os mortos. E aqui nos lembramos daquela passagem de Ezequiel, que mostra um vale de ossos secos, e fala que esses ossos secos são o povo de Israel, que Deus dá vida dentre os mortos a eles. E também a ressurreição física é nos tempos finais. E diz aqui, verso... Onde que estamos agora? É 15 ou 14? 15, obrigado. Porque se o povo, o fato de serem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento? Seu restabelecimento, sino vida dentre os mortos, e se forem santas as primícias, essa aqui é as primícias, Israel, da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, os gentios, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da saiva da oliveira. Aí você vê os dois olivos. A oliveira boa, que é Israel, e a oliveira brava, que é o santo dentre os gentios. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Por isso, antes de Romanos 12:16, tem que aparecer Romanos 9:11. Vê?
porque é Israel que sustenta os gentios. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, essa é a teologia da substituição, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Note a causa. Se não credes que eu sou, vossos pecados morireis. Não é por ser judeus que são salvos, é por ser crentes em Cristo que serão salvos as tribos de Israel no final. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Mediante a fé estás firme. Não te ensorbebeças, mas teme. Essa presunção é soberbia, da chamada teologia do reemplaço. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte também tu serás cortado. Aí temos João, capítulo 15, a videira. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, aqui está a condição para Israel ser reenxertado. Israel, escuta, se não permaneceres na incredulidade, serás enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, os gentios, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, Israel, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Amém, amados. Espero que esta consideração de Israel serva para conhecer melhor a Deus, para não interpretar erradamente esse assunto de que foram endurecidos, como se fosse um capricho arbitrário de Deus. Não, esse não é o caráter de Deus. Deus é soberano, sim, mas exerce sua soberania com justiça, com amor, com retidão, com santidade, sem comprometer sua adorabilidade a Ele, ao Deus de Israel, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus de toda a Bíblia. Adoramos e a Ele seja honor e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.